Aspecto e nós vamos conversar com o professor de Economia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, André Roncalha. Bom dia, André. Bom dia, Glaucon. Bom prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo. André, hoje nós temos a expectativa de que sejam conhecidos mais detalhes do texto final da proposta de emenda à Constituição que busca viabilizar recursos no orçamento para programas do próximo governo, a chamada PEC da transição. E muita desinformação tem circulado a respeito da natureza dessa PEC e da importância dela. Então, queria que você começasse falando por que essa PEC é tão importante para que o próximo governo, o governo eleito, possa governar. Perfeito, Glauco. Eu acho que a PEC ela tem vários papéis, né? O primeiro papel que essa PEC cumpre é garantir que haja viabilidade de uma futura gestão do governo Lula, principalmente no que diz respeito à proteção social. O orçamento hoje não prevê a cobertura dos R$ 600 que foram prometidos pelo candidato, então candidato à reeleição Bolsonaro, e além disso, há vários outros gastos na área de cobertura social que agora a equipe de transição está começando a revelar de maneira mais clara, que estão absolutamente desabastecidos. A gente está falando de farmácia popular, a gente está falando de gastos com creches, a gente está falando de tudo aquilo que oferece fundamento à cidadania e que depende da atuação do Estado num país com os abissais níveis de desigualdade como é o Brasil. Então, o primeiro ponto é garantir que haja, né, um mínimo de atuação na gestão desses aspectos de proteção social. O segundo elemento importante tem a ver com a segurança jurídica, porque como o teto ele impõe um corte, um arroxo muito a ter que, né, violar o teto, ter que fazer gastos extra-teto. Então isso dá segurança para o governo, o futuro governo Lula, de que ele não vai sofrer qualquer tipo de reação dos órgãos de controle, como já ocorreu no passado. A gente sabe que governo de esquerda no Brasil, ele não tem absolutamente nenhum descanso e vai desde o típico preconceito de classe que foca a atenção, por exemplo, na roupa que a primeira-dama utiliza e no preço dessas coisas, até, né, confundir um governo que olha pelo social como sendo um governo irresponsável do ponto de vista fiscal, que é o que a gente tem visto tanto o mercado financeiro fazer, quanto a parte de economistas que até ontem estavam apoiando a reeleição do Lula, e agora que a eleição ocorreu, né, essas diferenças já vão se mostrando de maneira mais clara. Então a PEC cumpre esse papel, primeiro, de garantir a proteção social e, segundo, de garantir segurança jurídica. E um último comentário diz respeito exatamente ao tamanho dela. Então a equipe de transição fez uma proposta ao Congresso e essa proposta, evidentemente, ela ia com bastante gordura, porque na negociação, né, é preciso ter o que cortar. E o de 200 bilhões que foram aventados inicialmente, possivelmente o valor total vai ser um pouco menor. Eu só quero frisar que até 136 bilhões de reais a gente não tem nenhuma mudança em termos do nível de gastos com relação ao que ocorreu em 2022 agora, até o fim do ano, do que estava previsto no orçamento. Então até 136 bilhões é o que a gente chama de neutralidade do ponto de vista do gasto, ou seja, não vai haver aumento de gasto com relação ao PIB na medida em que ocorreu em 2022. E nesse aspecto, inclusive, André, eu estava vendo dados aqui do economista Davi Decati mostrando que o governo teve em 2014 232 bilhões para despesas discricionárias, né, aquelas que são relativas ao custeio da máquina pública, e para o ano que vem a previsão, né, dentro dessa proposta do governo Bolsonaro é de 98,8 bilhões. Então tem uma diferença aí de 133,2 bi só nesse aspecto, né, das despesas discricionárias. Então isso evidencia que, na verdade, não existe qualquer tipo de arroubo ou de gasto excessivo nessa PEC da transição, André? Não tem absolutamente nenhum grande excesso aqui. O único excesso que existe aqui é com relação a uma regra draconiana que nunca funcionou, que é o teto de gastos. Desde 2016, quando o Temer lança o teto de gastos no dia 13 de dezembro daquele ano, logo depois de aumentar muito o gasto público, né? Então ele fez ali já uma proteção para ele. Ele elevou bastante o gasto público e falou, a partir de agora começa a contar.
porque aí ele sabia que não ia ter qualquer restrição dessa regra sobre ele. Ele empurrou isso para o sucessor. Quando a regra começou a se tornar efetiva em 2019, quando ela começa a se fazer sentir, né, é nesse momento que o governo Bolsonaro começa a burlar o teto de gastos. Ele burla o teto de gastos em 56 bilhões em 2019. Note que é o que você está falando, é metade do orçamento de despesa discricionária prevista para 2023 foi o que o governo Bolsonaro já burlou o teto em 2019. 2020 vem a pandemia, ele burla em 500 bilhões ou algo assim. 2021 já não tem pandemia, mas tem os gastos necessários, ele burla em mais 116, 2022 em mais 117 bilhões. Ou seja, o teto de gastos é o que eu venho chamando de uma quimera tecnocrática, ela não existe, ela é um totem, né, que quem formulou e economistas liberais gostam de render ali homenagens no santuário, né, da austeridade. Mas ela não existe, ela nunca foi efetiva, e quando ela se tornou efetiva, o governo burlou. Para aplausos e leniência beneditina do mercado financeiro, a gente precisa frisar. Quando Paulo Guedes violou o teto, ele admitiu ter violado o teto. O mercado chiou um pouquinho, mas rapidamente acomodou. Por quê? Ele sabia que o Paulo Guedes iria garantir algum resultado positivo, mesmo que numa gambiarra, por exemplo, por meio de vendas de empresas estatais, por meio de dividendos antecipados da nossa maior empresa, que é a Petrobras. Então, havia ali uma gambiarra fiscal que garante um resultado positivo no curto prazo, que eu chamo de uma maquiagem fiscal, é uma pedalada às avessas, porque o que ele faz é garantir, mostrar um resultado bonitinho agora, mas que já no ano que vem todas as previsões são que esses resultados não vão se manter, porque uma parte importante desse resultado fiscal obtido pelo Paulo Guedes foi exatamente o fruto do boom de commodities, do preço internacional, principalmente de petróleo, soja e outros alimentos que a gente vende muito, que rendem poupudas receitas para o Estado. Mas agora esses preços já estão se normalizando no cenário internacional. Então, tudo que a gente tem aqui é exatamente uma crença religiosa no teto de gastos, e toda vez que alguém ousa dizer, olha, o teto de gastos não funciona, o mercado financeiro vai à loucura, principalmente se essa pessoa for o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, contra quem já existe todo tipo de preconceito, todo tipo de reação negativa por quem, né, não enxerga nele, né, a sua própria classe social, quem não enxerga nele pessoas que vão defender o mesmo tipo de princípio de maneira muito rígida. E tudo que o Lula tem falado é: precisamos encontrar espaço para o social, porque sem o social, responsabilidade fiscal se torna uma agressão ao público, se torna uma agressão à cidadania. E nesse aspecto também, André, quando você aborda tanto esses ataques feitos ao presidente eleito Lula e a leniência do mercado em relação ao fato de Paulo Guedes poder furar a lei do teto à vontade, isso na verdade mostra que o que está por trás, tanto das críticas quanto a leniência em relação ao outro, é um modelo de Estado. Na verdade, a gente está falando não só desse modelo do Estado, de como ele deve funcionar, mas também por disputas relativas aos recursos do orçamento, né? O chamado mercado, obviamente, não quer abrir mão da sua transferência, do seu programa, grande programa de transferência de renda, que é uma transferência de renda rentista que o Estado brasileiro disponibiliza hoje, André. A sua pergunta é muito boa e ela me leva a ampliar um pouco o conjunto de bolsas rentistas e da nossa elite econômica. A primeira delas é esse poupudo pacote de transferência de renda que se dá por meio da dívida, do serviço de juros da dívida pública, que esse ano e o próximo devem passar aí dos 500 bilhões, talvez esse ano passe até dos 600 bilhões, segundo os últimos dados que eu vi. Então a gente está falando aí de cerca de 6% do PIB. E todo esse alvoroço que está acontecendo no mercado financeiro é por conta de 1,5% do PIB a 2% do PIB, a depender de como a PEC seja negociada. Então notem, para 6% do PIB de transferências extra-teto, porque elas não entram no teto de gastos, não existe nenhum chororô do mercado financeiro. Agora, a partir do momento em que a gente quer ampliar os gastos em 1,5% do PIB, que é um quarto disso, né, ou seja, a quarta parte desse negócio, o mercado financeiro já vai à loucura. Por quê? Porque ele não está sendo gasto com o mercado financeiro. Agora vamos às outras bolsas que a gente não fala. A primeira bolsa empresário é aí o conjunto de isenções fiscais que passa de 400 bi.
Ou seja, 4% do PIB, segundo a equipe de transição já está identificando. 600 bi mais 400 bi, a gente já tem 1 trilhão. O trilhão do Guedes, que ele sempre falava que ia trazer de volta com a reforma da Previdência, esse 1 trilhão já vai para a mão de empresários e de rentistas na forma de isenções fiscais e serviços de juros da dívida pública. É evidente que essas coisas elas se encontram na contabilidade do governo, tá? Mas eu estou contabilizando de maneira aditiva para vocês terem uma ideia do conjunto de benefícios que é transferido para a elite econômica do país. E, finalmente, o terceiro elemento que eu considero um dos mais importantes, principalmente num governo Bolsonaro, que é a alienação dos ativos públicos, a alienação dos ativos estatais. Eletrobras, Petrobras, as inúmeras outras empresas ou refinarias, polos de refino que foram alienados do Estado e transferidos para a iniciativa privada. E nesse último item tem um aspecto muito peculiar e moralmente, eu considero, vou deixar questionável aqui, tá, Glauco, para não adjetivar demais, que é a porta giratória. A gente tem visto várias reportagens, em particular, procurem a reportagem do The Intercept, sobre a porta giratória na Petrobras, em que você tem ex-diretores da Petrobras, quadros que foram formados dentro da Petrobras, que atuaram durante o governo Bolsonaro e o governo Temer para alienar refinarias, alienar toda a parte estrutural, distribuidora da Petrobras, e hoje são CEOs, são presidentes ou presidentes de conselho de administração das empresas que adquiriram esses ativos da Petrobras a preço de banana. Ou seja, você tem 3 elementos muito importantes que envolvem, como você, de forma perspicaz, já identificou, a redução do Estado. É esta a agenda que está em jogo. É reduzir o Estado e transferir a maior parte do que a gente chama de riqueza pública, que são os ativos da União, para a elite econômica, seja ela rentista extrativista, seja ela financista, ou seja ela associada aos setores de exploração dos nossos recursos públicos e estratégicos. O caso da Eletrobras também é gritante. Então a gente tem esses elementos muito importantes no sentido de redução da participação do Estado na economia, sem qualquer critério que seja alegado como sendo rigoroso ou sendo eficiente do ponto de vista econômico, que é o que eles, em geral, gostam de alegar que governos de esquerda não fazem, que é ampliar o tamanho do Estado sem o cuidado com a eficiência disso. Ora, eles estão fazendo o contrário, estão alienando ativos do Estado sem também qualquer garantia de eficiência desses recursos, porque no caso, principalmente da 3R Petróleo, que é uma empresa que nasceu exatamente de pessoas que trabalharam na Petrobras, ela em apenas 8 meses, Glauco, ela conseguiu pagar o investimento todo que ela fez na aquisição de uma refinaria e de um poço de petróleo inteiro, em 8 meses. Então mostra que ela está evidentemente se aproveitando de um momento particular de preço em alta do petróleo para transferir recursos do Estado para a iniciativa privada, mas de uma maneira, obviamente, moralmente muito questionável. E também esse é mais um aspecto, André, porque quando o Estado consegue planejar, o planejamento virou quase um palavrão aqui no Brasil, mas quando ele consegue planejar e coordenar esforços no sentido de políticas públicas, seja de investimentos por meio de estatais, como também as políticas públicas de transferência de renda mesmo, você consegue, na verdade, trazer parte desse dinheiro investido, aliás, uma boa parte de volta para o Estado por meio de impostos e mesmo no caso das estatais aí, de outros tipos de titulações. Então isso é importante também que as pessoas saibam, André, porque numa alienação de patrimônio como a das privatizações, você vende ali, às vezes não, quase sempre, por um preço que não vale, e depois o Estado não tem mais retorno nenhum, como você bem observou. Então a ação do Estado pode fazer muito bem também para reaquecer a economia que está estagnada no momento? Não é, a única saída é essa. Desde 2016, a gente vem diminuindo a atuação do Estado, na expectativa de que o setor privado pegue o bastão e carregue a economia. Isso não vem acontecendo, tanto que a gente está vendo a economia estagnada já há 6 anos. Ou seja, a quimera de que o setor privado sozinho consegue tocar a economia, que é o que povoa os sonhos do liberalismo de jardim de infância, que infelizmente representa grande parte da nossa elite econômica, ele não se realizou. Isso os dados mostram muito claramente. Você pode ter aumentado a fatia do investimento privado em vários setores, em particular em infraestrutura,
mas eles estão defasados com relação às necessidades do país. Então fica muito evidente que o Estado ele tem um papel importante em induzir o crescimento econômico, garantir as expectativas, a realização de expectativas otimistas por parte dos empresários nos seus investimentos, porque se não tem o Estado investindo, é mais difícil o empresário ter o retorno, né, que ele fez do investimento dele. Então essas coisas andam juntas. Um segundo ponto importante no que você levanta é quando você aliena um ativo estatal, num momento em que esse ativo poderia render muito dinheiro, não é apenas a receita de impostos que o Estado perde, ele perde também a valorização do seu ativo, o que vai afetar estatísticas de dívida líquida, que o mercado financeiro também olha. Ou seja, quando você tira um ativo estatal que poderia estar rendendo muito, você também está afetando uma estatística importante para a calmaria dos mercados. Mas isso também raramente é falado. E terceiro, quando você transfere para o setor privado, vamos pegar o caso desses diretores, dessas empresas que estão lucrando de maneira exorbitante com o boom de commodities e principalmente com o preço de petróleo que está pressionado no cenário internacional. Esse dinheiro vai para o setor privado e ele vai enriquecer famílias. Essas famílias não necessariamente vão gastar na economia, não necessariamente elas vão investir na economia. Aliás, o Brasil tem uma elite econômica muito avessa a risco. Ela ganha dinheiro, monta patrimônio e investe em dívida pública. Ela não investe em inovação, ela não investe em expansão da capacidade produtiva. Quando faz de maneira muito localizada, de maneira muito marginal. Então é por isso que não dá, num país periférico como o nosso, acreditar que o setor privado sozinho vai tocar. André, só para a gente concluir, né, você já desfez muitos mitos aqui que são disseminados pela imprensa tradicional e também por alguns economistas, né, alguns inclusive que já ocuparam cargos públicos, já foram ministros e tiveram gestões também para a gente ficar aqui digamos, questionáveis, né, do ponto de vista do seu sucesso, mas assim, tem uma comparação também que é muito contestada por economistas do campo progressista, mas que continua sendo muito utilizada, que é aquela imagem da comparação, outro dia mesmo eu vi numa reportagem na TV, comparação do orçamento público com o orçamento doméstico. Eu queria que você falasse por que é tão errado fazer esse tipo de comparação, André. Bom, é errado porque o Estado emite a sua própria moeda, algo que uma família não faz. Quando uma família não gasta dinheiro, ela não gera renda para outras famílias e ela consegue manter o seu orçamento equilibrado. Agora, quando o Estado não gasta, se ele diminui gasto, ele afeta a própria renda dele. Esse é um ponto-chave, porque quando ele não gasta, a economia não gira, e quando ela não gira, adivinha, ele recebe menos. E quando ele recebe menos, ele tem um resultado, né, piorado. Esse é um primeiro ponto. Segundo, o Estado ele não tem a restrição financeira que uma família tem. Em outras palavras, quando o Estado precisa gastar, ele não tem que pedir dinheiro para ninguém. Ele não tem, né, que trabalhar para ninguém. Tudo que ele precisa fazer é emitir essa moeda e efetuar esse gasto. Isso não significa que o Estado tem uma liberdade total e perfeitamente elástica de gastar e criar dinheiro quanto ele quer. O ponto central é o que permite a uma família ampliar o seu gasto é o crédito que ela busca com outras pessoas ou com instituições. No caso do Estado, esse crédito que ele busca junto ao mercado financeiro é apenas um instrumento para garantir que não haja excesso de dinheiro na economia e com esse excesso de dinheiro a inflação seja pressionada. Mas é importante deixar muito claro, o orçamento doméstico não tem absolutamente nada a ver com o orçamento público. E esse tipo de simplificação gera manifestações no sentido, como a gente tem visto recentemente, de economistas liberais trazendo essa cantilena que já foi desbancada há mais de 100 anos na ciência econômica. Isso não é algo novo, Glauco. Isso nunca foi novo aqui no século XXI. Tá? E o resultado final disso é promover uma ideologia de austeridade que acaba, em última instância, afetando aquilo que os liberais mais defendem, que é a estabilidade da economia. Porque se você tem uma austeridade a todo custo, que não se adapta a momentos de necessidade, é o equivalente a uma pessoa que está à beira da morte chegar no hospital e falar assim, não me trate porque eu não tenho dinheiro. Não, nesse momento, se você está lá numa situação, você fala, eu pago o que eu tiver que pagar para você me salvar.
e depois eu vejo como eu pago, depois eu encontro uma maneira de fazer. Ou seja, nas relações humanas, um sistema que oferece elasticidade, ele é muito importante, principalmente numa situação de crise social como a gente está vivendo. Ou seja, imagina que na pandemia, e note vamos dizer, a falácia e o quão nociva é essa noção. Quando iniciou a pandemia, o Paulo Guedes, dotado dessa doutrina da austeridade, a reação dele foi minimizar a pandemia e dizer assim, não, no máximo vai custar 50 bi isso aqui. Ou 5 bi, ele falou. Por quê? Porque ele sabia que ele não tinha espaço para expandir o gasto. Ele gastou 100 vezes isso. 100 vezes. Agora imagina se não houvesse elasticidade no orçamento público, diferente do que existe numa família, para você conseguir fazer um pacote monstruoso de transferência de recursos, como foi o da pandemia, porque eu tenho que manter as minhas contas equilibradas. Ora, a diferença nesse ponto entre o Estado e a família é que a família não consegue ampliar o seu orçamento com base em mera vontade dela ou mera necessidade. Ela depende de outros para fazer isso. O Estado não depende de outros quando ele emite a sua própria moeda. Então, há países que não têm essa liberdade como o Brasil tem. Mas o Brasil construiu essa liberdade ao longo de décadas e é uma liberdade de política econômica que, evidentemente, tem os seus limites, ela não é a permissividade do gasto, mas tampouco é a restrição que a noção de teto de gastos quer impor para o orçamento público. Essa rigidez que torna a função do Estado ou o desempenho do Estado na economia muitas vezes disfuncional. Ou seja, quando a economia cresce, o Estado, em vez de gastar menos, ele acaba gastando mais. E quando a economia, né, está desacelerando, o Estado é forçado a gastar menos, quando ele tem que gastar mais para ajudar a economia a crescer. E essas são algumas deformidades que fazem parte do nosso arranjo fiscal. E é por isso que a discussão desse novo marco precisa considerar essas questões, para que a gente possa criar um orçamento público que efetivamente, né, ajude a economia em todos os momentos, e não apenas, né, essa fixação de reduzir o tamanho do Estado de maneira absolutamente irresponsável do ponto de vista social, porque ignora as necessidades de uma sociedade com o nosso nível de desigualdade e o nosso nível ainda de pobreza e fome, infelizmente. Então, por isso, o orçamento público ele é vastamente diferente daquele do orçamento privado. André, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e para quem acompanha o nosso programa, fica o convite também para visitar o canal do YouTube do André Roncalha, vale muito a pena. Obrigado, André, até a próxima. Muito obrigado, Glauco. Um grande abraço. Abraço. Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, André Roncalha. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.